50 anos do golpe militar no Brasil. Anos de chumbo que marcaram profundamente a história do país. O repórter PUC traz registros de fatos, depoimentos e debates sobre esse tema daqui a pouco. Hoje é dia 27 de março e está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! 31 de março de 1964. Há 50 anos, o Brasil mergulhava em uma fase sombria. As Forças Armadas tomam o poder no Brasil, derrubam o presidente João Goulart e iniciam uma nova fase política, a ditadura militar. O Marechal Castelo Branco foi o primeiro a assumir a presidência do país sob o novo regime. E os estudantes reagem. Começam os protestos contra o governo militar. Uma época marcada por muita censura e repressão. A perseguição política gerou muitos presos, desaparecidos, torturas, exílios e mortes. E no ano de 1968, as coisas pioram. O ato institucional número 5 fecha o Congresso e concentra poderes no Executivo. A repressão aumenta ainda mais e os anos de chumbo viram marca registrada dessa parte da história do Brasil. – 1964, ano que marcou o início de um dos períodos mais sombrios da história do nosso país. O ano em que os militares tomaram o poder e acabaram com qualquer tipo de liberdade de expressão. Os inconformados com o regime acabaram sendo torturados, presos, mortos ou desaparecidos. Em 68, com as 5, tudo foi proibido no Brasil. Então, os estudantes, a gente era universitário, saía para movimentos estudantis, passeatas, e quando a gente ia reivindicar qualquer coisa, vinha o exército, a polícia em cima e batia e não deixava. Nós fomos todos agendados no DOPS, os nossos nomes, tudo, então a gente não podia ficar em casa, que eles iam lá e prendiam a gente. Então, eu me mudei para São Paulo com meu marido. Quando fomos presos, fomos torturados. Das pessoas que tiveram presas comigo na Torre, no presídio Tiradentes, está hoje o presidente da República, a Dilma Rousseff. Ela ficava na cela 1 e nós outras ficávamos na cela 2. Joana é apenas uma entre os milhares de presos torturados durante o regime militar. Perguntar sobre o que aconteceu é assunto delicado, marcas que ela carrega para o resto de sua vida. Prender, te leva para o bar e lá tortura. É um assunto que eu não quero falar. Uma das piores coisas que tem do homem em sociedade é ditadura. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Foram 20 anos, né, de governo militar, 21 anos de um governo autoritário, e essa experiência não passa em branco. O legado, a herança da ditadura, o significado da ditadura é uma experiência histórica muito traumática, foi uma experiência histórica muito traumática. Luiz era estudante quando foi pego pelos militares. Ele passou dias no DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social de Belo Horizonte. Era o prédio aí da Afonso Pena, a fachada é de uma delegacia, não teria nada normal. E a gente ficava nas celas no subsolo, né? E quando alguém estava torturado, eles acionavam os cachorros para o grito não ser ouvido. E eu passei por interrogatório, torturas, tal, que era comum naquela época. Esse prédio foi palco de muita tortura e repressão durante o regime militar. Era conhecido como DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social. Hoje, ele é considerado patrimônio municipal. E logo aqui em frente, no canteiro central, fica um monumento com nomes de mortos dessa história sombria de nosso país. A gente já chegava apanhando, né? E eles nos deixavam nus, que era uma forma de quebrar a resistência da pessoa
E tinham todo tipo de tortura, variava de pessoa para pessoa, porque eles queriam informações sobre outras pessoas que eles queriam prender também. Então eu passei por choque elétrico, pau de arara, afogamento e espancamento. Havia uma escola de tortura, veio o Damitrione, que era um instrutor norte-americano. Eles têm o cuidado de, na tortura, tentar não deixar marcas. Tá? Então, ficar a marca no torturado, da pancada fica. Você tem o roxo, você tem o inchaço. Né? Das outras, eles consideram que é um erro do torturador a marca. Ou também, quando morre alguém, seria um erro. Eles tinham médicos que acompanhavam as torturas para ver até que ponto que a pessoa resistiria e não morreria. Damitrione, citado por Luiz, era norte-americano e veio ao Brasil ensinar técnicas de tortura aos policiais brasileiros. Em 1970, ele foi homenageado com o nome de uma rua no bairro das Indústrias. Mais tarde, o nome foi trocado por Rua José Carlos da Mata Machado, vítima da ditadura. José Carlos foi perseguido e morto pelos militares. Não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Foram 21 anos de regime militar. Apesar do trauma provocado na memória das vítimas, é importante conhecer a abordagem histórica desse período. Por isso mesmo, recebemos no estúdio Nilmário Miranda, ativista e preso político na época da ditadura e hoje deputado federal e vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara Federal, e Carlos Veriano, professor de História da PUC Minas. Professor Carlos, deputado Nilmário, boa tarde, sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Bom, para começar nosso bate-papo, professor Carlos, o que a ditadura militar significou historicamente para o nosso país? Significou o maior retrocesso que nós tivemos em termos de política interna em toda a América Latina. Por que retrocesso? Porque o Brasil, pela sua extensão geográfica e pela sua capacidade produtiva, deveria ser o melhor país da América Latina. E a ditadura fez exatamente o reverso. Ela colocou o Brasil em condições quase de um país da Idade da Pedra. Naufragado. Mas com um sentido muito, muito claro. Podemos recuperá-lo fazendo uma modernização conservadora. Foi o que aconteceu. Bom, nós vimos na matéria, deputado Nilmário, que a professora Carla Ferretti usou a seguinte frase: a ditadura constituiu-se como uma experiência traumática, uma experiência histórica traumática. O senhor também se apropria dessa frase? Claro, trouxe prejuízos enormes, né, para o país. O principal foi a própria ideia da democracia, né? Que o Brasil tinha conhecido poucos períodos democráticos. E o primeiro período democrático foi de 46 a 64, foi interrompido pelo golpe. Por isso que ele se intitulava Revolução Democrática, para restaurar a democracia. Na verdade, ele acabou com a democracia. Acabou com tudo que tornava a Constituição de 46 democrática, caiu com o golpe militar. Verdade. O senhor pode falar, Paula. No final da ditadura, quando acabou, teve um longo processo de redemocratização, né, professor? Como é que foi isso? Esse processo, na verdade, ele está inconcluso. Por quê? Porque os mecanismos de formação de novos quadros políticos, novos quadros que representam os interesses nacionais, ainda estão germinando. Porque uma das piores questões que a ditadura fez foi eliminar fisicamente e moralmente qualquer alternativa ou qualquer pensamento alternativo na política nacional. É importante destacar, levantar um dado curioso. Quando a ditadura estourou no nosso país, a presidente Dilma Rousseff tinha pouco mais de 16 anos. Tinha 16 anos e estava iniciando ali os movimentos políticos. O presidenciável Aécio Neves tinha 4 anos e ainda brincava, né, com o avô dele, o deputado, até então deputado Tancredo Neves. Eduardo Campos, outro presidenciável nem tinha nascido. De lá para cá, o senhor acredita que a nossa mentalidade política mudou? Como aconteceu essa transição da nossa mentalidade política? Nós temos hoje uma democracia
a melhor Constituição da história do país, uma democracia admirada. Agora, também tem coisas que não foram enfrentadas até hoje. Acho que a principal delas foi ter feito uma anistia que valia para os dois lados. Nunca tinha acontecido isso na história dos países. A anistia foi para as vítimas de ditadura, de regime autoritário. Eles se serviram da anistia para anistiar a si mesmos, crimes contra a humanidade. Com isso, aí, tortura, que é um crime imprescritível na nossa Constituição, não pode nem anistiar, a tortura continuou, só que não mais para preso político. Os autos de resistência são uma coisa pavorosa. Um policial que matar uma pessoa, ele escreve resistência seguida de morte, como na ditadura. Então não tem perícia. Se você fizer a perícia, vai saber que tiro foi de costas, pela nuca, foi uma execução, e fica impune, né? Esse soldado que participou da morte daquela moça chamada Cláudia, faxineira no Rio, que ela foi arrastada depois, deixaram abrir a porta. Imagina, você está dentro do carro, você não vai perceber que a porta abriu. Não claro. Faz não vê um vento, não cria um barulho, arrastou por 350 metros, ele já tem 63 mortes por auto de resistência. Isso é morte que tem num país o ano inteiro. Ele sozinho tem 63 mortes. E você nunca vai saber se as mortes eram legítimas ou não. Ele estava se defendendo ou estava simplesmente executando, né? Então isso é herança da ditadura também que ficou. A ditadura era assim. E entre as maiores heranças da ditadura, qual o senhor, professor Carlos, destaca como a mais sombria? Porque nós sabemos que as mortes foram muitas, 475. Não tanto quanto as da ditadura argentina, onde mais de cerca de 30 mil pessoas tiveram a vida ceifada. Qual é o maior drama da nossa ditadura? Eu queria aproveitar exatamente essa fala sua, as ditaduras na América Latina. A nossa anistia, na verdade, foi uma grande farsa. Uma farsa dos dois lados. A farsa daqueles que se opuseram à ditadura e a farsa também daqueles que foram os vencedores, entre aspas, do processo. Por quê? Porque a anistia que vai privilegiar o assassino só existiu no Brasil. O melhor exemplo nós temos é o seguinte: por que em Nuremberg os nazistas não foram anistiados? Né? Até hoje tem tribunal de Nuremberg. Quando pega um ex-preso, um ex-nazista, ele vai para Nuremberg também. Aqui no Brasil é o contrário. Eles são agraciados com a medalha de honra ao mérito. Como, por exemplo, esse coronel Lício, que era da guerrilha do Araguaia, todo dia ele ganhou uma medalha no Exército, não sei de quê. Falta memória, então, para a população? Falta. Falta memória, deputado? O papel da Comissão da Verdade é esse. Tem 100 comissões da verdade no país. Tem uma da Federação dos Jornalistas, que na próxima semana vai ter o Congresso Nacional, e os jornalistas vão apresentar os crimes contra a imprensa, contra a liberdade de expressão e contra jornalistas. São muitos que devem ser relatados, né? Muitos devem ser relatados. Agora, vale lembrar também que na América Latina, o papel e a intervenção do Estado com relação à anistia e com relação à tortura foi diferenciado. No Chile, na Argentina e no Peru, por exemplo, não houve sequer perdão. General de 5 estrelas, 10 estrelas, 20 estrelas, foi para a cadeia. Aqui, nós ficamos preservando caxias ocultos, né? Por que caxias ocultos? Porque o patrão do Exército também fez isso também quando ele era o Duque. Sim. Bom, ele destruiu uma cidade inteira na Bahia, em nome do rei. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já nós voltamos com mais discussões sobre esse assunto. Não saia daí, daqui a pouco o Espaço PUC está de volta.